Começar, eu gostaria de deixar um texto para que a igreja pudesse pensar nessa manhã. Eu gostaria de dividir esse texto junto com a igreja. Abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, aonde Isaías é um profeta messiânico, ou um profeta evangelístico, aonde Isaías capítulo 9, do 1 ao 6. Do 1 ao 7. Vamos ler do 1 ao 7 que a gente fecha uma perícope. Isaías capítulo 9, do 1 ao 7, aonde Isaías fala aqui do verdadeiro princípio do que é o Natal. Isaías capítulo 9. Está chegando bem o som aí, irmãos? Isaías capítulo 9, do 1 ao 7. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Eu vou ser breve. Tá sim. Obrigado, Lucas. É porque para mim a voz está regulada nesse microfone aqui, pedestal. Agora eu acho que os irmãos estão ouvindo melhor. Isaías 9, do 1 ao 7. Serei breve para que a gente possa entender qual o verdadeiro sentido do Natal. À noite a gente vai pular para esse texto lá em Lucas, aonde Lucas ele fala justamente sobre isso. Essa profecia aqui ela se realiza com o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. A palavra de Deus nos diz assim, eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como se exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que os guerreiros andam no tumulto da batalha e toda roupa removida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Vamos ler junto o versículo 6, que a irmã Duda vai colocar aqui, versículo 6. Essa é a promessa. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há mais de 2000 anos atrás, essa profecia ela é concluída com o nascimento do Messias, com o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é os presépios, não é as árvores de Natal, muito menos o Papai Noel. Mas o sentido do Natal é o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. E Ele veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora exata. O menino vos nasceu. Aquela promessa que tinha lá em Gênesis 3,15 é concluída com o nascimento do Messias, que nasce de forma sobrenatural, onde o Espírito Santo vai lá e coloca aquele menino no ventre da Virgem.
E a gente vê aqui no verso 1 como era que a terra de Naftali e Zebulon estava aflita, estava debaixo do jugo, estava debaixo da escravidão, de quem? Era da Síria. Então a Síria veio e saqueou completamente, e estava debaixo do jugo. E nós também estávamos debaixo da escravidão dos nossos pecados. E a partir do nascimento do Messias, ele veio para nos libertar dessa escravidão, dessas algemas que nos amarrava, que não fazia a gente ver o sentido natural da vida. Nós não conhecíamos a vida, nós estávamos cegos. Nós éramos homens e mulheres que estavam em escuridão, em aflição. E essa aflição foi quebrada a partir do nascimento do Messias, a partir do nascimento não, a partir da promessa que ele nasceria, que ele viria para nos resgatar. Então o verdadeiro sentido do Natal é esse, é a nossa redenção, é a nossa salvação. Ele teve que levar sobre si os nossos pecados. Quando a gente lê Isaías 53, está lá. Ele levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, que nós possamos valorizar cada momento da nossa vida, que nós possamos valorizar cada instante, lembrando o sofrimento que o nosso Salvador passou para nos resgatar. Terra que estava em aflição, Zebulon e Naftali, aonde foi que o Messias começou o seu ministério? Justamente na região de Cafarnaum. Foi o primeiro lugar que a luz de Cristo brilhou. Ele começa o seu ministério oficialmente lá. E justamente para tirar esse povo do jugo de escravidão. A gente vê que as promessas de Deus, ela não se cumpre no tempo que a humanidade quer, mas ela sempre se cumpre no plano de Deus. Ela veio se cumprir depois de mais de 1000 anos, com o nascimento do Messias. Mas para Deus, 1 ano é como um dia. Então o nosso tempo não está no tempo de Deus, meus irmãos. As promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas no tempo dele. O que é que eu e você temos que fazer? Perseverar, continuar, se manter firmes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, não desistindo, não olhando para trás, por causa das dificuldades. Todo mundo terá dificuldades. As promessas de Deus se cumpriu 1000 anos depois. Pode ser que essa promessa não seja para a nossa geração, uma promessa que nós estamos esperando, mas ela vai acontecer na próxima geração. E o que nós precisamos é confiar nele e somente nele. As promessas de Deus serão cumpridas, todas elas. Às vezes nós somos muitos imediatistas, nós queremos as coisas na hora, no nosso tempo, mas a promessa de Deus se concluiu. No verso 2, a palavra de Deus diz: o povo que andava em trevas viu a luz. Quando? Depois de 1000 anos. O menino nasceu. E aos que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu a luz de Cristo. A mesma luz que um dia brilhou no nosso coração para nos dar vida. Ele veio para aquela região. O cumprimento da promessa de Deus. Depois de 1000 anos, meus irmãos, o que é que nós temos que lembrar? É que as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. No meu tempo não, mas no tempo de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O menino vos nasceu. E ele diz no verso 3: tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentado a sua alegria. Deus vai multiplicar a alegria dessa igreja, se a igreja estiver focada no verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador e Redentor. Se nós tirarmos os olhos dele, nós iremos cair. Se nós tirarmos os olhos dele, nós iremos vacilar. Nós temos que estar olhando para ele, fixos nele, somente nele, para que as promessas de alegria sejam multiplicadas nas nossas vidas. Nós não podemos viver moribundos.
como crentes que foram abatidos, não. Deus levanta os cansados, coloca de pé os abatidos. Que Deus possa renovar as suas forças nessa manhã, meu irmão. Nessa manhã, porque Ele faz isso, Ele multiplica o seu povo e aumenta a nossa alegria. Aqueles que se alegram diante dEle. E haverá o que? Colheita. Olha o que ele diz: no tempo da colheita. É isso que vai haverá. A igreja colherá. A igreja está plantando. Se ela plantar, ela vai colher. Nós temos que plantar para que ela possa colher. Esse é o verdadeiro sentido. E em seguida ele vai quebrar o jugo da escravidão. Versículo 4: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Ele tira aquele jugo, aquela carga de opressão, de escravidão que está sobre os nossos ombros. E o próprio Jesus disse: vinde a mim. Nós temos que aprender a lançar sobre Ele as nossas cargas. Nós temos que vir a Ele e lançar aos pés da cruz qualquer carga que você esteja levando. Eu preciso que você lance as suas cargas sobre Jesus, aos pés da cruz. Nós temos que colocar as nossas cargas aos pés da cruz, para que nós possamos ser libertos desse jugo, que às vezes nós não podemos levar. Igreja, tem cargas que não são nossas, nós não podemos levar cargas que não são nossas, nós temos que lançá-las aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para que nós possamos ter alívio para as nossas almas. Ele não nos convida para dar alívio. O jugo dele é suave, a carga dele, ele não dá carga maior do que nós possamos levar. Nós temos que aprender a lançar sobre ele, para que ele quebre o jugo. Quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Ele tira o jugo, ele tira o peso dos nossos ombros. Aqui era o jugo da escravidão, o jugo do chicote da Síria. E Ele quebra também e tira o nosso jugo, o peso dos nossos ombros. Mas nós temos como igreja aprender a ir até Ele. E Ele diz no verso 5: porque toda bota que o guerreiro anda, tumulto de batalha, e toda roupa revolvida de sangue será queimada. Aí Ele diz no final: servirão de pasto ao fogo. O que é que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa época de guerra aqui, aonde o povo de Deus iria acabar. E essas armas aqui, a bota do guerreiro e a sua roupa, iam ser queimadas para que aquele povo tivesse paz. Por que aquele povo ia ter paz? A resposta está justamente no verso 6. Porque o príncipe da paz nasceria. E ele nasceu, e o menino vos nos deu. Vamos ler, igreja, junto aqui, novamente. Vamos lá. Porque o menino e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz chegou para trazer paz no nosso coração. Paz com Deus não é ausência de conflitos ou de dificuldade aqui na terra, não. Mas é que o nosso estado de guerra diante de Deus foi concluído agora com o Príncipe da Paz. Ele tira aquela guerra que existia entre o homem. Que guerra era essa? A guerra do homem pecador. Pastor, mas nós somos pecadores ainda. Somos, mas pecadores agora lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o Príncipe da Paz. Ele nos dá paz. Paz. Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos bem, porque nós sabemos o que Ele fez por nós. Ele pagou completamente a nossa culpa. Ele nos tirou, nos libertou e nos deu paz, o Príncipe da Paz. Igreja, que a igreja possa focar nisso. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, libertando o seu povo da escravidão, do jugo, como foi lido aqui. E Ele nos deu paz.
a paz que excede todo o entendimento. Hoje nós temos força para prosseguir, força para avançar como igreja. Nós temos alegria no nosso coração. Ele diz aqui, alegria, nós vamos ver novamente, quando Lucas interpreta esse texto à noite, ele vai falar de alegria. Nós temos que ter alegria de viver, nós temos que ser o povo mais feliz do mundo, porque nós vivíamos no jugo da escravidão do pecado, e Ele nos libertou, como foi lido aqui, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos deu paz. Ele é o próprio príncipe da paz. Só Ele poderia cessar essa guerra entre o homem e Deus, mais ninguém. Aquele que se fez carne, o Deus encarnado, aquele que veio, desceu da sua glória, se humilhou, não usou por usurpação ter o lugar de Deus, mas veio, se fez um de nós, se humilhou, foi levado à cruz do Calvário, para levar sobre si os nossos pecados. E ele diz aqui, no verso 7, para a gente encerrar, e ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, a sua segunda vinda, onde ele voltará em glória, majestade e poder. Paz sem fim somente quando nós chegarmos no céu, e ele já está lá, entronizado, mas ele voltará para buscar a sua igreja, que a sua igreja possa estar preparada, vivendo para a glória do Senhor. Como é que nós possamos fazer isso hoje? Fazendo a sua obra aqui na terra, nos mantendo firme como igreja do Senhor, não retrocedendo, não olhando para as dificuldades. Se você olhar para as dificuldades, você não vai ficar em lugar nenhum. No seu ambiente escolar tem dificuldade, no seu ambiente de faculdade tem dificuldade, no seu ambiente de trabalho tem dificuldade, na sua casa e na sua família tem dificuldade, na sua igreja também tem dificuldade, mas a sua igreja é uma igreja bíblica. Muitas pessoas estão dizendo, ou dizem assim, a igreja, ela está fria. O que é que você está fazendo para que você possa pegar fogo? Você como líder e você como igreja. Quem tem que pegar fogo primeiro é você, para que a igreja pegue fogo também. É muito fácil olhar para os outros e não seguir. O fogo começa por você. O fogo da palavra de Deus já tem na igreja, que ela possa incendiar o seu coração, e que você não possa ficar com pecuinhas, olhando para as coisas, para as minúcias, mas que você possa olhar para o macro, e comece por você, cada um fazendo a sua parte dentro da igreja, para que a igreja avance no poder do Evangelho de Deus. É mais fácil desistir do que ficar e fazer, é mais fácil criticar do que fazer. Comece primeiro por você, faça a sua parte, glorifique a Deus com a sua vida, antes de criticar, ou de olhar, ou de dizer, ou de acusar. Faça a sua parte, cada um fazendo a sua parte, a igreja vai crescer e avançar no poder de Deus. Não é só responsabilidade dos líderes e do pastor, mas da igreja como um todo. Nós somos um corpo, todos são importantes. Todos são importantes. Que nós possamos, meus irmãos, nessa manhã, fazer a vontade de Deus. Sair daqui para fazer a vontade de Deus, pegando fogo no nosso coração, não criticando a igreja, não criticando o seu ambiente, não pensando que a do vizinho é melhor. Não, você não sabe da metade dos problemas que elas têm. Nós não temos problemas morais, nós somos uma igreja bem conceituada e que vive a palavra de Deus. Valorize o seu corpo, porque a sua igreja é o seu corpo. Valorize a sua casa, valorize o seu irmão, faça para a glória de Deus, pegue fogo no seu coração. É isso que a gente tem que fazer como igreja do Senhor, que o nosso coração saia daqui incendiado nesta manhã, para que nós possamos fazer escolhas que glorifiquem a Deus através das nossas vidas, que as nossas vidas possam glorificar a Deus, que os nossos sonhos possam glorificar a Deus, que o seu sonho não seja o seu sonho pessoal. Na hora que você for sonhar, coloque Deus nos seus sonhos, para que eles possam ser concluídos. Sonhe com Deus, sonhe com Deus, coloque Deus nos seus sonhos. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós
Te louvamos, Deus, nessa manhã. Nós te bendizemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa continuar sustentando a tua igreja, como o Senhor vem sustentando durante esses 51 anos. Ó Deus, que a tua igreja possa sair daqui com o coração incendiado, que a tua igreja possa entender que ela tem que exercitar seus dons e talentos para a edificação do corpo e para a glória do teu nome, ó Pai. Que cada um de nós possamos ter a responsabilidade de fazer, mas não só de fazer, mas de viver, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua exaltação. E nós glorificamos o teu nome, ó Deus, glorificamos o teu nome, ó Deus, fazendo a tua vontade. E nós sabemos que a tua vontade ela vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos conduz, ó Deus, nos mantém. Nesse momento agora, onde nós faremos, ó Deus, o nosso sessão administrativa e a nossa votação da nova diretoria do biênio 2025-2026. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, não teremos divisão de salas, tá? Estamos encerrado o culto e agora nós vamos começar a nossa sessão administrativa.